Bom dia, igreja. Bom dia. Paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia, meus irmãos que estão assistindo ao vivo também. Deus possa abençoar a sua vida, amém? Eu queria ler uma passagem na Bíblia que está em 1 João 4, 7. E fala sobre o amor de Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Eu acho que o que fala aqui, que Deus é amor, e Deus sendo amor, nós também devemos amar o nosso irmão. Mesmo essa situação, muita gente fica preocupada, muita gente desesperada. E nós que conhecemos a Deus e temos o amor de Deus, nós possamos levar esse amor ao nosso próximo. Amém? Eu queria que vocês se colocassem aqui para a gente fazer uma oração e agradecimento a Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por Deus, Senhor, que estamos aqui com nossos irmãos. E também, Senhor, por o Senhor permitir que os irmãos que estão em casa também assistissem essa palavra, Senhor. Queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha manifestar o seu poder sobre nossas vidas, Senhor. Que nossos corações, que nossos ouvidos possam estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Porque eu quero, Senhor, te agradecer e louvar o teu santo nome, Senhor. Venha, Senhor, para o seu lugar onde está nessa manhã, Senhor. E abençoa a vida de cada irmão, de cada família da nossa igreja, dos nossos pastores, Senhor. Eu estou dentro das tuas mãos, Senhor. Nos abençoa a cada dia nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Quem trouxe uma vida de glória a Deus. Não tome pelo assento. Bom dia também para os irmãos que estão vendo pelas redes sociais. Paz seja conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Quem encontrou de glória a Deus, lembrando que estamos voltando aos poucos, estamos tendo principalmente aos domingos, às 9 às 18 horas. Entre em contato, dê o seu nome, estamos fazendo com toda a segurança, para que possamos cultuar a Deus com segurança, amém? Acharam todos? Eu vou ler para os irmãos, está escrito assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? E perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Diga comigo, ele estava vendo Jesus, mas sabia que era Jesus, porque estava ouvindo ele falar. Versículo 38, então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Amém? Vamos orar um pouquinho, pedindo a Deus para falar conosco. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu sei, Pai, que o momento para alguns é de tristeza por causa do enfrentamento desta pandemia. Para outros, Senhor, é motivo de alegria, porque apesar das lutas, estamos aqui, Senhor, para louvar, exaltar, bendizer o Teu nome, reconhecer que independente da situação, da circunstância, dos problemas, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é nosso pastor e o Senhor cuida de nós. E a promessa, Senhor, do Salmo 23, um salmo tão conhecido da Tua igreja, diz que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não deveríamos ter medo, porque Tu estás conosco. E é isso, Senhor, que nos traz a fé, a confiança, a certeza de que independente de qualquer situação, o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor caminha com a Tua igreja, com a Tua noiva, com o Teu povo. Louvado seja Teu nome por isso, Senhor. Fique conosco, fale conosco, nos ensine nesta manhã. Permita-nos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento e na virtude de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Será que você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. João, capítulo de número 9, narra a obra de Deus na vida de um homem. Por isso o capítulo 9 é muito importante para nós. O relato que segue de João é que Jesus estava passando com seus discípulos quando eles avistaram um cego de nascença. E o relato de João diz que os discípulos lhe fizeram uma pergunta: Senhor, quem
Quem pecou para que esse homem nascesse assim? Quem pecou para que ele tivesse uma vida tão dura, tão difícil, de tamanho sofrimento, de tamanho castigo? Porque o fato daquele homem ter nascido cego trouxe para ele uma vida muito difícil, uma vida muito dura, uma vida muito complicada. Esse homem, ele estava mendigando, ele não pôde construir uma família porque não tinha condições de sustentá-la. Seu pai e sua mãe tinham vergonha dele porque a sociedade julgou que o menino nasceu, que ele nasceu cego, a criança nasceu cega por causa do pecado dos pais. Aquele homem cresceu tendo uma vida muito mais difícil do que a gente está vivendo hoje. E o distanciamento social que ele vivia não foi por causa da pandemia, mas foi por causa do preconceito daquela sociedade. Então aquele homem estava sofrendo há muitos anos. Tudo indica que ele já era adulto quando ele teve esse encontro com Jesus. Então Jesus surpreende os discípulos trazendo a seguinte resposta, versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso aqui, irmãos, é uma regra para todos nós. Aquela pessoa que não teve a oportunidade da manifestação da obra de Deus na sua vida, é uma pessoa que não pode viver para glorificar a Deus e muito menos pode ser salvo. Jesus estava dizendo que tudo o que ele passou tinha um propósito, tinha uma razão de ser, tinha um motivo. E quando nós estamos passando por um momento difícil, nós não conseguimos compreender da onde pode surgir um propósito para aquilo que nós estamos vivendo e passando. Quando nós estamos vivendo um tempo difícil, nós questionamos a Deus o porquê de tudo isso e se isso era realmente necessário acontecer conosco. Será que aquilo que você está passando, já passou ou vai passar, no sentido de adversidade, de tribulação, de dificuldade da vida, era realmente necessário? Será que Deus não poderia ter evitado que a dificuldade te alcançasse, que o problema te alcançasse? Alguns devem estar perguntando: onde está Deus? Por que Ele não evitou a pandemia? Por que Ele não nos livrou desse mal? Será que a culpa são dos chineses, do governador? Ao mesmo tempo que nós dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós queremos achar um culpado, seja chineses, seja os governadores ou algo do tipo. A verdade, irmãos, é que a gente passa por situações difíceis e momentos difíceis na vida, e não tem muita explicação, a não ser que você consiga olhar para a palavra de Deus e entender o propósito soberano do Senhor. E é nesta passagem que Deus está mostrando para os seus discípulos que há um propósito daquele homem ter nascido cego, assim como há um propósito para você ter nascido na família que nasceu, há um propósito para você ter nascido no Brasil, há um propósito para você falar português, há um propósito para você congregar nesta igreja, há um propósito para você exercer a profissão que exerce, há um propósito de você ter as finanças que você tem, há um propósito de você ter construído a família que construiu, há um propósito, aleluia, para que nós passemos por essa pandemia, por esta dificuldade, há um propósito que muitas vezes não conseguimos entender, não conseguimos explicar, mas há um propósito, e o propósito de Deus é a obra dele, é a obra do Senhor. Deus tem um compromisso com Ele mesmo, Ele tem um compromisso com a palavra dele, Ele tem um compromisso com a obra dele, e você é feitura de Deus para poder glorificar ao Senhor através da tua vida, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, aleluia. Você nasceu para glorificar a Deus através da obra que Ele faz na tua vida, oh glória! Então, dito isso, diz o relato de João, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do homem e deu a ele uma instrução: lava-te no tanque de Siloé,
que quer dizer enviado. E o relato bíblico diz que o homem foi se lavar e voltou vendo. Ele foi se lavar, ainda cego, mas ele não voltou como ele foi. Ele voltou diferente. Ele voltou transformado. Ele voltou enxergando algo que ele nunca fez. Ele voltou glorificando a Deus. E nós vamos ver mais à frente, ele voltou testemunhando a obra de Deus na vida dele. O problema não é como entramos na pandemia, o problema é como vamos sair dela. A ida não é tão importante, mais importante é a volta. É o que você aprendeu, é o que você compreendeu, é o que você ouviu e praticou de Cristo. A volta é mais importante às vezes do que a ida. Veja o versículo de número 7. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele se lavou. Ele foi purificado ao obedecer a palavra. Jesus disse isso. Vocês estão limpos ou estáis limpos por causa das palavras que eu vos tenho dito. Por causa ou apesar das dificuldades, Deus nunca deixa de falar. E mesmo em meio a lutas, Deus vai falando com a gente. E a palavra dele tem que provocar algo em você. Ela tem que provocar uma transformação. Porque esta é a obra do Senhor. Sermos transformados pela palavra que ele tem nos dito, nos falado. Aquele homem agora volta e ele agora tem visão. Não é restauração, porque ele nunca enxergou antes. Ele nasceu completamente cego. E a ciência diz ainda hoje que aquele que nasceu cego jamais poderá enxergar. Mas quando ele volta, versículo de número 8, olha o que acontece. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado a mendigar? Veja, ele estava, não está mais. Ele era, não é mais. Foi cego, mas agora enxerga. E os vizinhos foram os primeiros a perceber a mudança na vida dele. Irmãos, as pessoas, os seus vizinhos têm percebido a mudança de Deus na sua vida? Porque agora que Deus está fazendo uma obra bonita na sua vida, uma obra de transformação, agora que Deus está moldando e fazendo de você alguém melhor, as pessoas têm visto a diferença. Às vezes, irmãos, o crente ele tem muita dificuldade em ganhar a sua família para Jesus, porque provavelmente você não vai ganhar a sua família para Jesus falando, mas demonstrando por ações, por atitudes que agora você foi transformado. Quando aqueles que te acompanham olham e vê que você foi transformado, eles são impactados. Uma das maneiras de pregarmos este evangelho é com a nossa vida. Não com palavras apenas, mas com ações, atitudes, mudança, transformação. As pessoas olhavam para aquele homem e diziam: mas espera aí, não é o mendigo? Não era aquele que mendigava? Ele não era cego? Olha o versículo de número 9. Alguns diziam: é este. Mas outros diziam: não, só se parece. Ele foi transformado de tal forma, de tal maneira,
que houve ali uma discussão para saber se realmente era ele ou não. Isso aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou. Quando uma pessoa é transformada pela palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus, ela fica irreconhecível aos olhos de muitos. As pessoas olham e não reconhecem mais, porque agora Cristo vive em você. A velha criatura se foi, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo da água e do Espírito. Aquele homem, quando se lavou no tanque, ele estava nascendo de novo. Uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Ele estava diferente. E ele então começou a ministrar. Ele começou a dar o testemunho. Preste bem atenção, ele acaba de nascer de novo. Ele não teve tempo de fazer um curso teológico. Ele nem teve tempo de frequentar uma igreja. Ele também não teve muito tempo de ser discipulado. Ele teve um discipulado muito rápido com Jesus, de alguns minutos. Mas ele já podia testemunhar. O que, pastor? A obra de Deus na vida dele. Por isso que é importante você viver o que Deus tem para ti, para que você possa testemunhar a obra de Deus na sua vida. Fica difícil você testemunhar se você não foi transformado. Mas quando você é transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus, é um cidadão do reino de Deus. Quando você nasce de novo, é uma nova criatura, recriado de acordo com os padrões de Deus. Então você pode testemunhar. Se eu te desse uma oportunidade aqui, ou Deus te desse uma oportunidade aqui, agora, de vir aqui pegar o microfone e dar um testemunho, não pregar a palavra, mas dar um testemunho da obra de Deus na sua vida. Uma outra tipo de pregação, pouco falado na igreja. O que você diria? Como seria o seu testemunho? O que você poderia dizer para os outros irmãos da obra que Deus fez na sua vida? O que Ele mudou em você? O quanto a palavra dEle transformou você? Como seria? As pessoas iriam ficar impactadas no sentido positivo ou negativo? Ou você ia pegar o microfone e dizer assim: puxa, minha vida está difícil, está complicada, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu tinha igreja, agora nem isso mais, porque agora tem que sentar longe do meu irmão. Você ia lamentar? Ou você ia poder dizer: não, Deus fez uma obra incrível na minha vida. Eu sou tão diferente. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Hoje eu posso sentar à mesa com a minha família e glorificar a Deus. Deus fez uma obra na minha casa. Por isso que o Evangelho da Prosperidade, sofre tantas críticas. Porque quando a gente resume a obra de Deus apenas em dinheiro, quem não ganhou dinheiro fica triste a vida inteira. A obra de Deus é muito mais do que isso. É uma transformação de dentro para fora. Sabe, irmãos, aquele homem não enxergou. E quando Jesus nunca enxergava, mas nasceu cego, nunca enxergou na vida. Mas quando Jesus fez a obra de Deus na vida dele, a visão dele nasceu de dentro para fora e não de fora para dentro. Nasceram olhos nele. A obra de Deus, ela é aí dentro de você. É uma transformação interna, que vai impactar tudo ao seu redor. O grande erro de muitos de nós é ficar a vida inteira orando para que a mudança seja externa. Ah, se o Senhor me der recurso. Ah, quando a pandemia acabar. Ah, se o Senhor fizer isso e aquilo e não sei o que, e transformar o meu marido, e transformar meu filho, e transformar não sei o que. Guarde uma coisa no teu coração: quando você é transformado, toda a tua família vem para Jesus.
Quando você é transformado, a prosperidade te alcança. Quando você é transformado, você vai poder testemunhar com toda a ousadia o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você é transformado, a tua filosofia de vida, a tua maneira de ser, de andar, de se vestir, de falar, de interagir, vai impactar centenas, milhares de pessoas. A transformação tem que acontecer aí dentro. Aconteceu dentro dele. Então ele começou a dizer, capítulo 9, parte B. Capítulo 9, versículo 9, parte B. Ele mesmo dizia: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Versículo 10. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que fosse me lavar em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. É isso. As pessoas dizem: eu não sei pregar igual o pastor Marcelo, igual o pastor Valmir. Eu não tenho essa facilidade com palavras. Eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Eu posso garantir que desse grupo que está aqui, dificuldade com palavras, em dificuldade com palavras, eu acho que nenhum de vocês vai me superar. Eu sempre fui tímido, mal conseguia abrir a boca, nunca consegui apresentar um seminário na escola, só pude fazer isso na faculdade porque fui transformado. Algumas pessoas olham para mim e dizem assim: é fácil, você nasceu com o dom da palavra. Se tem alguma coisa que eu não nasci, foi com o dom da palavra. Posso te garantir. Foi uma transformação. E que hoje me dá ousadia para pregar o Evangelho, sim. Mas também não com essa facilidade que você pensa. Ainda essa semana eu estava estudando 3 versículos. Demorei mais de 2 horas para poder entendê-los. Às vezes, meu irmão, você pensa que vai ser fácil. Não, não é fácil. Mas se você deixar o Senhor transformar a sua vida, você vai poder testemunhar a verdade. É isso que Deus quer. Que você diga a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aquele homem estava testemunhando a verdade. Ele disse: Jesus, o homem chamado Jesus. E ele conta como Deus fez a obra. E aí fizeram uma pergunta para ele. Versículo 12. Onde está esse homem? E a resposta dele: a obra não estava completa. Se eu perguntar para você onde está Jesus, o Jesus que transformou a sua vida, onde Ele está agora, e você não souber me responder, é porque a obra de Deus ainda não está completa na sua vida. Ele foi transformado por alguém que ele não sabe aonde está. Você deve saber onde ele está. Você deve saber aonde ele está. Aonde está Jesus? Olha para o teu irmão de longe, mascarado mesmo. Olha para ele. Onde está? Cadê o Jesus que transformou a sua vida? Sabe, irmãos, às vezes a gente diz assim, quando está pregando: você precisa ir para a igreja. Por quê? Jesus está lá. Mas agora não pode ter culto por causa da pandemia. Nunca vou encontrar Jesus. Ele estava lá na igreja, a igreja fechou. Jesus estava na igreja, pastor Valmir, a igreja fechou. E agora? Se a igreja fechou é porque ele não estava na igreja, irmãos. Porque onde Jesus está, a porta está aberta. Só fecha se ele determinar. Então o relato bíblico diz que a história se espalha. Os doutores, os fariseus ficaram sabendo, e agora eles querem saber do homem
se o que estão falando por aí é verdade. Ó, o homem não precisou colocar o telefone dele nas redes sociais para ter agenda. O homem não precisou fazer divulgação, pastor Marcelo, divulgações. Não. O testemunho dele era divulgação. A obra de Deus na vida dele já era suficiente para ter agenda até o final do ano. Então as pessoas foram atrás dele. Olha, para os doutores da lei quererem ouvi-lo, porque a obra de Deus na vida dele foi grande, porque os homens eram ocupados, porque eles tinham o que fazer, e eles não ouviam qualquer um. Para ouvir alguém, esse homem tinha que ser um doutor, alguém que valesse a pena ouvir. Mas os doutores da lei mandaram buscá-lo, e quando ele chegou lá, perguntaram para ele: e aí, é verdade que você era cego? Sim. E como você recuperou a visão? Incrédulo é engraçado, né? No versículo 15 eles perguntaram: como você recuperou a visão? Preste atenção, ele não recuperou visão. Ele nunca enxergou antes, não foi uma recuperação. Ele recebeu visão, algo que ele nunca teve antes. Foi uma obra muito maior. Só que há alguns que vão querer diminuir a obra de Deus na sua vida. Tome cuidado. Há pessoas que vão querer diminuir a tua experiência com Deus, o teu testemunho diante do Senhor, a obra de Deus na sua vida. Eles tentaram diminuir o que Deus havia feito na vida dele. E ele então vai dar o testemunho de novo, como Jesus fez a obra. Ele nasceu, disse: eu nasci cego. Jesus, o homem, mandou eu ir se lavar no tanque de Siloé. Depois de ter untado os meus olhos, eu me lavei, agora eu estou vendo. Eles não acreditaram. Chama lá seus pais então. Mandou chamar os pais foram com muito medo. Perguntaram para os pais: o que aconteceu? Ele é seu filho? É, ele é nosso filho. Nasceu cego? Nasceu cego. E como é que ele vê? Os pais com muito medo dizendo: não sei. Sabemos que é nosso filho, sabemos que nasceu cego, e agora nós sabemos que ele vê. Quando a obra de Deus é feita na tua vida, ela é tão grande, irmãos, que as pessoas não têm como negar. Quem realmente te conhecia e viu a transformação de Deus na tua vida, não tem como negar. Esse aí era o Luciano, mas agora ele está assim. Ele não era assim, ele não nasceu assim, mas alguma coisa aconteceu com ele. Ele foi transformado, aleluia. Quando ele encontrou Jesus, ele foi transformado. Ele agora tem visão. Ele não tinha, mas tem visão. Agora ele vê Cristo, ele vê a salvação, ele vê a eternidade, ele vê o reino de Deus, ele vê a obra de Deus na vida dele, ele testemunha a obra de Deus na vida dele. Não enxergava, mas agora enxerga. Não via, mas agora está vendo. A obra de Deus na tua vida te capacita a ver coisas que ninguém vê. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, louvado seja Deus! Eu fico empolgado com o que Deus faz. É impressionante. Eu imagino eu lá, vendo Jesus fazendo isso, pessoalmente. E não que seja melhor do que hoje, porque bem-aventurado não é aquele que viu e creu, mas aquele que não viu e creu. Eu não vi e creio, sou mais bem-aventurado daqueles que estavam lá, viram para poder crer. O testemunho é dado. Os homens não acreditam, os fariseus não acreditaram, os doutores da lei não estavam querendo acreditar. Então mandou chamá-lo novamente. Ele entra na presença dos doutores pela segunda vez. Um homem incauto, indouto, um homem sem cultura, pobre, que tinha acabado de sair da condição de mendigo, vai testemunhar novamente diante dos mestres.
Esse é o nosso problema, Leandro. Às vezes a gente acha que tem que estudar demais para poder dar o testemunho. Tem que se capacitar demais. Irmãos, fique tranquilo que se na sua jornada você precisar de faculdade, Deus vai te dar. Se na sua jornada você precisar conhecer outras ciências além da teologia, Ele vai te dar. Deixa Deus fazer isso. Se preocupe em dizer o que Jesus está fazendo. O que é uma pregação como esta, expositiva? Olhando aqui para o texto, é apenas dizer o que Jesus fez, para que você entenda que Ele continua fazendo, entender que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele vai continuar fazendo, até que Ele venha chamar a sua igreja para estar com Ele para sempre. É a obra. Ele disse: o Pai trabalha e eu também trabalho até os dias de hoje, disse Jesus. Ele está trabalhando, a obra está sendo feita. A questão aqui é saber se você está enxergando ou não, se essa obra também está sendo feita na tua vida ou não. Porque se ela ainda não está sendo feita na tua vida, é um convite. Se ela já está sendo feita na tua vida, é um incentivo para que você permita que Ele continue a fazer. E que você possa testemunhar qual grandes coisas Deus está fazendo por você. Mas preste atenção, vou encerrar. Ele testemunha novamente. Pela segunda vez ele está falando com os doutores. E eles estão dizendo: como pode aquele homem pecador ter te dado visão? E aí ele vai surpreender aqueles doutores. Por quê? Porque aqueles doutores não enxergavam o que ele enxergou em Cristo. E eles não puderam experimentar o que ele experimentou em Cristo. Veja que a experiência com Deus é tão forte quanto o conhecimento das Escrituras. Um não vai invalidar o outro. É importante que você conheça e prossiga em conhecer o Senhor. E esse conhecimento se dá principalmente pelas Escrituras. Mas a tua experiência é a vivência das Escrituras em você. A tua experiência com Jesus é a oportunidade de você viver o que está aqui na Bíblia em você. É você poder dizer: eu era cego, agora vejo. Eu era paralítico, agora eu ando. Seja fisicamente, ou seja espiritualmente. Porque agora você vê e você anda nos caminhos do Senhor, sim ou não? E aí olha o que acontece no versículo 28. – 27. Eu já disse, vocês não me dão ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O homem está testemunhando, está dizendo: vocês não estão acreditando, vocês querem me ouvir quantas vezes? Eu vou repetir a mesma história porque é a verdade. Vocês também querem ser discípulos de Jesus? Também significa o quê? Que ele já tinha tomado a decisão de ser discípulo de Cristo. Ele já tinha tomado a decisão no coração dele de seguir Jesus. E se ele tomou a decisão de seguir Jesus, ele vai ver Jesus. E ele vai saber dizer onde Jesus está. Versículo 28. Então, eles o insultaram. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Versículo 30, o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos.
Essa fala, irmãos, esse diálogo, ele é incrível. Às vezes você precisa dizer para o seu cônjuge, para os seus filhos: olha, papai, mamãe, ou dizer para os seus pais: pai, mãe, eu vou dar uma meditada aqui na palavra. Você pega um capítulo como esse e lê pausadamente. E pausadamente você vai entrando na história e começa a imaginar o diálogo. Imagina um homem muito simples, roupa simples, que acabou de ganhar olhos, conversando com doutores, e aqueles que diziam saber não sabem, e aquele que não sabe parece saber mais do que aqueles que pensam que sabem. Porque é assim que Deus faz. Às vezes eu falo: Senhor, é melhor eu não saber para poder saber, do que dizer que sabe e na verdade não saber. Às vezes a gente quer ser o doutor do negócio. Aliás, nós temos 5 ministérios na Bíblia, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se não me engano, Tiago vai dizer somente do mestre. Ele vai dizer: não queiram ser vós mestres. Ele não falou isso do apóstolo, ele não falou isso do profeta, ele não falou do pastor, não falou do evangelista. Mas do ministério do mestre ele recomenda: não queiram ser mestres. Porque haverá uma cobrança daquilo que você ensina. Às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe. E o soberbo é aquele que não vai ter a revelação e nunca vai saber. Porque Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Jesus escolheu se revelar para um mendigo, mas não se revelou para doutores da lei. Eles estão dizendo: temos Moisés, conhecemos Moisés, somos especialistas na lei mosaica. E o homem falou: mas vocês conhecem tanto de Moisés, tanto de lei, e não conhecem o homem que me deu visão. Isso é o extraordinário. Ele está dizendo: isso é extraordinário, porque um homem mais poderoso do que Moisés se revelou para mim e não se revelou para vocês. Isso é incrível. Nós estamos aqui não porque somos maiores, talvez estamos aqui porque somos menores, porque aprove a Deus se revelar para nós. Não fui eu que determinei. Por isso eu agradeço muito a Deus quando falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor, aleluia, colocou a tua palavra dentro de mim, porque o Senhor vai me ensinando, e eu vou aprendendo, e eu vou enxergando, e eu vou compreendendo. Mas isso para alguns é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. Oh, glória. Isso tem que trazer alegria no seu coração. Isso tem que trazer alegria, tem que trazer paz, tem que aumentar a sua fé. Versículo 30. Isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Que persuasão de palavras. Que persuasão de palavras. Sabe o que acontece quando alguém começa a perder o debate? Fica nervoso, não é? Já discutiu com alguém que começa a perder, você começa a ganhar ali do debate, a pessoa vai ficando alterada, vai alterando a voz, vai ficando nervoso. Será que aconteceu isso com eles? Versículo 32. Ninguém jamais viu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer essas coisas. Versículo 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram.
Hã? Foram expulsos. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso do conselho, daquele grupo, daquele lugar. Ele entrou ali, testemunhou e botaram ele para correr. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você que almeja pregar a palavra do Senhor se preocupar em ser aceito, você nunca será um bom, não vou dizer nem excelente, mas um bom pregador do Evangelho. Se eu posso te dar um conselho de coisas que eu errei neste Evangelho, um dos conselhos é este: querer agradar a todos. Achar que a pregação que faço vai agradar todos. Achar que ninguém vai ficar incomodado. Achar que não haverá críticas. Achar que não haverá rejeições. Esse pode ser o seu maior engano. E quando você busca a aprovação do outro para poder pregar o Evangelho, e o outro não aprova você, você vai achar que não foi chamado para pregar. Porque por muitas vezes nós somos elogiados nas palavras, no que Deus falou, mas também somos criticados. E principalmente quando você está começando, sempre haverá críticas. Eu tive líder e pastor que falou: que bênção, a pregação foi uma bênção, mas... E aquele mais dele, pastor Marcelo quase me derrubou muitas vezes. Graças a Deus que quem me chamou foi Jesus, e você tem que entender quem chamou você. E aí chegamos no versículo 35. Jesus ouviu falar que ele foi expulso. Sabe, irmãos, Jesus foi muito rejeitado, principalmente pelos fariseus. E a mesma coisa está acontecendo com aquele homem, significa que ele está seguindo os passos do seu mestre. Só que ele ainda não viu Jesus. Está na hora dele ver. Versículo 35, ele foi expulso. E Jesus ouviu isso, que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Está aí filho com letra maiúscula na sua Bíblia. Você crê no Filho do Homem? Preste bem atenção nisso. Jesus estava se revelando a ele não como apenas Jesus homem, mas Jesus também Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, aquele que veio para salvar as almas que estavam perdidas, veio para resgatar. Jesus estava dizendo se ele crê para a salvação. E ele perguntou: quem ele é, Senhor, para que eu possa crer nele, ou para que nele eu creia? Quem ele é? Pela segunda vez ele está conversando com Jesus. Jesus já tinha feito uma obra incrível na vida dele. Ele já tinha se tornado um pregador, agenda cheia. Já tinha pregado para homens, né, com muito conhecimento, com doutorado, e pregado também para os vizinhos. Porque na verdade você não deve ficar escolhendo o seu público. Deixa Deus conduzir você. Ele pode te colocar para pregar numa casa humilde. Ele pode te colocar para pregar numa mansão, num apartamento de rico. Ele pode te colocar para pregar em qualquer lugar, o lugar que você menos imagina, né? Na Câmara Municipal, né, pastor Marcelo? O importante é você estar pronto para testemunhar aquilo que Jesus está fazendo na tua vida e que pode fazer na vida das pessoas através da palavra.
Versículo 37. Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Você está vendo, mas não está vendo. Ele estava vendo, porque ganhou visão. Ele estava vendo Jesus, mas não estava vendo Jesus. Porque você só pode reconhecer Jesus por aqui, ó. Então Jesus mostrou para ele como ele poderia conhecer Jesus. Jesus falou: você já tem visto, mas não percebeu, sabe por quê? Porque você precisa ouvir. Eu é que estou falando com você. Se você não entender que é Jesus que está falando com você, você não vai vê-lo. Você não vai perceber que Ele está na tua vida. E quando alguém perguntar para você aonde Ele está, você não vai saber dizer, ou vai dizer assim: Ele está lá na igreja. Não, Jesus tem que estar na tua vida, aleluia. Quando perguntarem para você aonde Jesus está, você tem que estar pronto para dizer: Jesus está em mim. Como eu vou saber se Jesus está em você? Ouça, eu vou te falar dele. Você sabe que Jesus está em mim quando você parar para me ouvir, porque eu vou botar uns 100 versículos na tua cabeça em menos de 10 minutos. Ouvir. Bem-aventurado não é aquele que viu e creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. João capítulo 20, versículo 29. Ele está ouvindo, e aí ele responde aquilo que ele ouviu. Versículo 38. Então o homem disse: Senhor, eu creio e o adoro. Como é que a gente sabe que você está crendo? Pela sua adoração. Quando você crê, você passa a viver uma vida de gratidão a Deus, de adoração a Deus. Você passa a viver uma vida louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Pessoas que não creem, elas sempre vão lamentar, elas sempre vão dizer que está ruim. Na pandemia está ruim, mas antes da pandemia você também reclamava, então estava ruim antes. Não, mas agora piorou. E se não sair a vacina, vai piorar mais ainda. Amanhã vai ser pior. Se essa vacina não sair semana que vem, fica tranquilo, temos uma vacina chinesa. Vacina chinesa muito boa. A tua vacina chama-se Evangelho de Cristo Jesus. Você sabe que a cura da pandemia, irmãos, a cura para o Covid está aí dentro de você. É os seus próprios anticorpos. É a cura que nós temos hoje. Os remédios que as pessoas que estão com Covid tomam é apenas para poder ajudá-las, para que o seu corpo produza o que tem que produzir para combater aquele mal. Talvez, quando nós entendermos que Jesus está dentro de nós, o negócio está resolvido. Porque se Jesus está em mim, só quem pode fechar a porta da minha vida para que eu venha partir é Ele. Se a minha vida está nele e é dele, ninguém pode tirar a minha vida. Nem vírus, nem nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Salmos 37. Aquele homem disse: eu creio. Jesus estava na frente dele, Jesus estava diante dele, a obra foi feita. Aqueles que tinham visão não puderam enxergar Cristo. Ele que não tinha visão, recebeu visão para enxergar Jesus. Essa é a obra de Deus na tua vida. Ele quer que você enxergue Ele, que você ouça Ele, que você saiba que Ele está na sua vida todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero orar por você agora. Se coloque de pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Os irmãos aí de casa podem também se colocar de pé se desejarem. Nós vamos fazer uma oração. Feche os olhos, se concentre agora. Deixa Jesus abrir os seus olhos. Deixa Ele mostrar que Ele está com você, que Ele é presente na sua vida. Ouça Ele falar com você. Confie nele agora. Deixa Ele fazer a obra ou continuar a obra na sua vida. Deixa Ele usar você para testemunhar. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. O Senhor abriu os meus olhos para algo na terra. Deus conta com você. Deus quer usar você. Não importa se você pensa: não sou capaz, eu não tenho tanta instrução, não tenho tanto conhecimento, não importa o que você tem. Deus, quando chamou você, Ele confiou na obra que Ele ia fazer na sua vida. E esta obra te capacita a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Senhor Deus e Pai, louvado seja Teu santo nome. Venha a nós, Senhor, com o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, Senhor, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de hoje, eu te peço que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor dê a eles a visão, que a obra que o Senhor começou, aleluia, na vida de cada um dos meus irmãos, seja aperfeiçoada até o dia do Senhor. Usa eles, meu Senhor, para dar um testemunho limpo, um testemunho poderoso da obra do Senhor em suas vidas. Levanta homens e mulheres com ousadia para impactar a sua vizinhança, para impactar o seu bairro, para impactar a sua cidade. Leva eles, meu Senhor, diante de autoridades, para que eles possam dizer: eu era cego e agora enxergo. Aleluia, eu era cego, agora enxergo. Eu era cego, mas agora eu enxergo, porque a obra de Deus, aleluia, foi realizada, está sendo realizada e há de ser concretizada na minha vida, em nome de Jesus. Usa eles, meu Senhor, usa elas, meu Senhor, de uma forma poderosa. Oh Pai, aquele que mendigava espiritualmente, passe a andar. Aleluia, levanta este, Senhor, que porventura esteja desanimado, desanimada, triste, preocupado, preocupada. Levanta ela, levanta ele, meu Senhor, como o Senhor levantou aquele cego, aleluia, e deu a ele uma visão cristocêntrica, e ele pôde testemunhar com ousadia a obra do Senhor. Que você surpreenda, que você surpreenda, que você surpreenda as pessoas ao seu redor, através do seu testemunho, através da obra de Cristo na tua vida, através da palavra de Deus que está em você, para a glória do nome dEle, e que todo jugo caia por terra, e o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Será que você pode dizer graças a Deus? Toma o teu assento, nós já vamos encerrar.
Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, lembrar os irmãos que às 18 horas teremos também mais um culto, né, pastor Marcelo? Só que ao contrário do que a gente dizia antes, não volte à noite. Dê a oportunidade para outros irmãos, né, participarem, tá bom? Mas se você tiver com muita sede e quiser voltar, dê o seu nome lá, né, pastor Marcelo? Coloca o teu nome lá para entrar na fila, para que você possa participar com segurança, tá bom, irmãos? Mas você que vai estar em casa, preste atenção, a palavra está sendo pregada também pelas redes sociais. Então você já sabe, né? No horário dos cultos, há uma transmissão. Acompanhe, compartilhe, seja alimentado, ouça a palavra do Senhor. Amém? Só vai desanimar nesta pandemia, nas lutas, irmãos, aqueles que não estão sendo alimentados corretamente. E isso está sendo feito. Nós estamos procurando levar a palavra de Deus até o seu coração, a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Temos testemunho de pessoas que dizem assim: pastor, eu ligo lá, ponho lá o celular, chamo a minha família e tem sido uma benção. Faça isso também e deixa Deus falar com você em nome de Jesus, tá bom? Faça isso, irmãos, para a glória do Senhor. Ah, pastor, mas fica lá gravado, eu vou ver depois. Você pode fazer isso? Pode, é claro, mas a obra que Deus está fazendo na hora é diferente da que vai fazer depois. Guarde isso no seu coração, tá bom? Quando você está acompanhando ali, os irmãos estão acompanhando, né? A oração que foi feita aqui é agora. Depois é só uma gravação. Não que Deus não possa fazê-lo depois, mas com toda certeza é diferente. Tá bom? Dá para entender isso? Então, quando você recebeu a oração aqui, os irmãos de casa também receberam. Mas há como é que chama isso? Delay? Então há uma diferença. Amém? Sempre há uma diferença. Dá para entender? Sempre há. Então que você possa guardar isso no seu coração. Eu quero abençoar você financeiramente. Livro de Provérbios, capítulo 3, bem rapidinho para a gente encerrar. Os nossos cultos vão ser mais curtos, tá bom? Pelo menos nesse período. Apesar das restrições, nós ainda temos os nossos compromissos, né, irmãos? Então a gente precisa pagar e honrar com os aluguéis, né, com as despesas, não só daqui, das outras igrejas. Então, que você continue sendo um canal de bênção. Se nessa pandemia Deus tem te sustentado, lembra-te da obra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Versículo 10 é a promessa. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus. Então preste bem atenção, a palavra do Senhor, ela tem promessas para aqueles que se lembram da obra do Senhor. Amém? Que você seja fiel, mantenedor, que você seja fiel aí nos dízimos, nas ofertas, para que Deus possa continuar fazendo uma obra bonita, tá bom? Sabe que às vezes a gente ensina assim: traga o dízimo, traga a oferta para que você prospere. Há uma promessa de prosperidade? Há. Mas guarde uma coisa no seu coração: as pessoas que são dizimistas, elas na verdade têm um compromisso de manter a obra de Deus para podermos pregar o Evangelho de Cristo Jesus para salvar as almas que estão se perdendo. Amém? Amém? E a oferta também é uma ajuda, mas o dizimista é um compromisso. Então ele faz um compromisso de todo mês manter a obra do Senhor para pregar o Evangelho. É isso, irmãos. Se a gente ficar só falando assim, ó, traga dízimo e oferta
para que você seja abençoado, a gente estimula você a ser um egoísta em potencial e a ofertar pensando só em você. É amor ao próximo. O principal mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Então guarde isso no teu coração. Você tem que ser fiel nos dízimos e ofertas para que nós possamos alcançar as almas que se perdem. É isso. E você vai receber todo o galardão por isso. Se você achou, a pregação hoje foi uma bênção, domingo passado foi uma bênção, a noite nossa foi uma bênção, né? Isso só aconteceu porque você foi fiel. E todo o galardão de quem prega também é seu. Dá para entender? Nós estamos fazendo uma obra em conjunto. Então, quando você é fiel, você está fazendo a obra do Senhor. É uma das maneiras mais eficazes de você pregar o Evangelho, é você sendo fiel nos dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Toda essa estrutura aqui é fruto de fidelidade. Pessoas que têm compromisso. Então saiba que Deus está usando você. Mas se você está passando um momento difícil, ficou desempregado, está com dificuldade, nós queremos orar por você agora. Amém? E orar por aqueles que são fiéis, para Deus continuar te usando em nome de Jesus. Nunca se esqueça da obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Nós temos aqui, Senhor, muitos irmãos que são fiéis, mantenedores desta obra. E como isso acontece, Senhor? Através de dízimos e ofertas. Eu penso, Senhor, que o Senhor pediu para trazer dízimos ou ofertas na casa do Senhor, para que tivéssemos como manter uma estrutura para poder pregar, para poder ensinar, para poder tratar pessoas e famílias. E eu peço a Deus que o Senhor continue usando os meus irmãos. Prospera, Pai. Eu invoco a promessa de Provérbios 3, 9 e 10. Que se os meus irmãos honrarem o Senhor com as suas primícias, os seus lagares vão transbordar de vinho. Os seus celeiros estarão sempre cheios. Prospere o teu povo, Senhor. E se há alguém no nosso meio que está passando por um momento difícil, ocasionado pela pandemia, ou até mesmo antes da pandemia já estava em dificuldades, entra com provisão e socorre os meus irmãos, Senhor. Vá de encontro a estes, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você pode ofertar, você que trouxe o dízimo e oferta, eu vou pedir que vocês saiam com cuidado pela frente, ou por fileiras. Por fileiras. Então, os irmãos da fileira ali, vai vindo cuidadosamente, um de cada vez, para manter o distanciamento. Você pode pôr o envelope aqui, e a caneta você põe ali, tá? Onde os irmãos vão esterilizá-las depois, tá bom? Ah, sim. Os irmãos que vieram por esse lado aqui, cuidado com o fio aqui, tá bom? E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Pode ir vindo na medida que vocês... Vamos orar, vamos encerrar. Os irmãos vão trazendo aqui. Se coloque de pé. Enquanto eles vão trazendo, nós já vamos encerrar, para encerrar aqui a transmissão. Os irmãos que estão em casa e desejam ofertar, dizimar, procure um dos pastores, procure os obreiros, né? Manda lá uma instrução pelo WhatsApp, entre em contato conosco e nós vamos ajudar você a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais algum aviso, pastores? Amém? Então, irmãos, às 8 da manhã, oração. Então, todos os dias às 8 da manhã, o pastor Marcelo entra ao vivo pela nossa página no Facebook, Comunidade Evangélica Príncipe da Paz Sede. Você que não é inscrito ainda, se inscreva para receber as notificações, tá bom? As mensagens estão sendo colocadas posteriormente também no YouTube. Se você conhece irmãos que não têm aí um Facebook, diga para eles que lá no YouTube temos a nossa página, se inscreva lá também. E os irmãos podem lá ver posteriormente as mensagens, tá bom?
E durante a semana, dia que não tem culto, nós temos a live com louvor às 20 horas. E terça-feira às 20 horas temos o nosso culto de crescimento espiritual, ensino da palavra. A pastora Mirtz está falando sobre o livro do Apocalipse. Participe lá, você vai aprender bastante, né? Vai ser uma bênção para você. Guarde uma coisa no teu coração: no livro de Apocalipse tem mais de 7 bênçãos para quem lê aquele livro, para quem entende aquele livro, para quem é lavado no sangue do Cordeiro, para quem compreende aquela palavra. Tudo em Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma chave de vitória, de bênção para muita gente. Você deveria ler esse livro. O pastor Amir está ajudando você a compreender esse livro, ali com o pastor Marcelo. Então, guarde aí no seu coração essa agenda, terça às 20 horas, tá bom? Quarta-feira, 19h30, nós fazemos uma transmissão. Às 19h30, é um pouco antes, por causa do culto lá em Jundiaí, que as quartas-feiras são às 19h30, tá bom? Você pode acompanhar lá conosco, em nome de Jesus. E quinta live, sexta-feira, às 20 horas, temos a transmissão do culto. E no domingo, como estamos fazendo agora, de maneira presencial e também pela live. Amém? Vamos orar, vamos encerrar, vamos agradecer a Deus. Obrigado aos pastores, né? Obrigado aí aos obreiros, aos irmãos que vieram. Que Deus possa abençoar e dar a vocês uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradeço por esse momento. Obrigado, ó Deus, por estar aqui com os meus irmãos. Leve-os em paz, em segurança. Dê a eles uma semana de vitória. Para os nossos irmãos também que estão em casa, dê a eles uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Digam graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Não cumprimente o seu irmão, né? Mantenha a distância, cumprimenta só de longe, tá bom, irmãos? Deus abençoe você e tenha uma excelente semana. E vá para casa, nada de ficar amontoando aqui dentro da igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.